Eu sempre gosto de chamar a atenção de que no amanhecer não há dois pesos e duas medidas para uma mesma instrução técnica. Então, da mesma forma que antes de beber, entre aspas, o vinho, que é o nosso suco de uva, você tem que dizer uma chave, assim é também para o elemento sal, para o elemento perfume, que também ganharam chaves específicas. Então, quando você for consumir, o sal e o perfume, se você é um elo da corrente, você precisa se comportar como tal. Aos clientes, aos pacientes, aos visitantes, não se exige o entendimento da nossa liturgia, até porque não há juras, não há promessas, não há compromissos assumidos, como existe para conosco e o Pai Seta Branca. Mas nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade e da seriedade que é composto do nosso amanhecer. Portanto, antes de botar a pitada de sal na boca, lembre-se, faça a chave. Antes de levar o perfume às têmporas e massageá-las, faça a chave. Antes de beber o vinho, faça a chave. Então, item 2, ao elevar a taça, emite-se: ó Jesus, este é o teu sangue, que jamais deixará de correr em todo o meu ser. Ninguém jamais poderá contaminar-se por mim. Essa chave é uma chave muito bonita, porque ela nos arremete uma responsabilidade muito grande que devemos ter a todo instante de nossas vidas, dentro e fora dos templos, dos rituais, que é o seguinte: nós, na condição de missionários, não podemos nos esquecer que estamos diretamente ligados ao ministério de Jesus, tá? Por intermédio, sim, de Pai Seta Branca, de Nossa Mãe Clarividente, tá? Mas nós estamos ligados ao ministério de Jesus. Então, ligados ao mistério de Jesus, nós, diante da dificuldade do próximo, nós temos que ser o próprio Jesus na vida dessa pessoa, certo? E ninguém pode se contaminar pelos nossos defeitos, pelas nossas imperfeições. Nós precisamos, naquela hora do socorro, certo, estar desprovido das invirtudes terrenas e providos e efetivamente operacionais, juntamente com a nossa individualidade, revestindo-se tão somente da figura do socorrista da última hora, certo? Então, essa chave é muito bonita e ela, com um texto muito brilhante, ela nos arremete a esta configuração de pensamento. Observação número 3. O mestre poderá permanecer incorporado, estamos falando do Ajanã, tá? Do mestre Lua, escalado. O mestre poderá permanecer incorporado pelo período de 30 minutos. Em casos excepcionais, o mestre ali manifestado tem liberdade para comunicar-se com sua doutrinadora, para proporcionar uma mensagem ou informar ser necessário desincorporar antes da hora marcada. Então, esse item 3 aqui é um item que passa desapercebido muito hoje em dia, Mas para mim é mais uma pérola que eu coloco no colar, que eu gosto de entregar para vocês, que é a pérola da verdade, aonde está bem claro aqui, e por força de lei, tá, de que o médium, certo, ali, ele, diante de projeções ainda que sejam de luz, ele tem um tempo operacional, Então, o seu plexo, se colocado ao extremo, a operação passa a ser negativa, Então, aqui está dizendo de que o mestre
poderá permanecer incorporado, manifestado, né? Recebendo ali a projeção e manifestando a projeção de Pai Seta Branca por um período de 30 minutos. Ou seja, para mim aqui, como interpretador da nossa lei, me diz que 30 minutos é o teto, para não haver desgastes do aparelho. Por quê? Primeiro, que não é fácil incorporar. Há um desgaste energético, ainda que você esteja recebendo energias, tá? Mas há o desgaste do corpo físico. Bom, há incandescência do plexo solar que durante muito tempo pode ser prejudicial se aquele plexo não estiver, vamos dizer assim, trabalhado para esse tipo de experiência, tá? Nós temos as nossas necessidades fisiológicas e nós também temos o nosso corpo físico, a matéria, né? Então pode ali estar sentado, né, recebendo a projeção, uma pessoa que tem alguma comorbidade, alguma dificuldade, alguma incontinência, né? Então a pessoa, muitas das vezes, ela quer participar do trabalho, mas ela não aguenta muito. Então, esses pequenos detalhes particulares de cada um tem que ser trabalhado ali na antessala do ritual, certo? Para que o próprio comandante, para que a própria ninfa que esteja ali na assistência conheça as limitações daquela pessoa. Mas para mim está muito claro aqui de que não se deveria estender-se por mais de 30 minutos, tá? Aí está dizendo aqui que em casos excepcionais, o mestre ali manifestado, ele tem a liberdade para comunicar-se com a sua doutrinadora, proporcionar uma mensagem ou informar que seja desnecessário desincorporar. Então, assim, aqui fica mais uma vez, né, a legislação que é soberana dizendo: não amordacem Pai Seta Branca, não amordacem os mestres, as ninfas lua, deixem que a espiritualidade de luz, a espiritualidade superior, tome conta desses aparelhos, né? Nós doutrinadores estamos ali de honra e guarda, mas cabe à espiritualidade maior, certo, delinear o que vai ou não ser falado, certo? Porque nós não podemos nos colocar na condição de superiores. Nós, na verdade, estamos aqui na condição de serviçais da espiritualidade maior. Então, quem dita as regras é a espiritualidade maior, quem conduz os rituais, na verdade, é a espiritualidade maior. O comandante, os mestres, as ninfas que compõem as cortes, os rituais, estão ali a serviço, certo? Estão ali para prestar um serviço, cumprir uma tarefa, coisa e tal, de acordo com a legislação, certo? Mas ninguém ali está amparado de uma competência, de uma autoridade superior à dos nossos mentores, tá? Seja ele um preto velho, um caboclo, uma cabocla, um médico, uma médica, certo? Um cavaleiro, uma guia missionária, um ministro ou outro tipo de entidade de luz que esteja ali a nos dar assistência, tá bom?